Hebreus capítulo 2, ao partir do versículo 5. Nós fomos domingo de manhã passado até o versículo 4. Então hoje vamos continuar no versículo 5. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Então ele está dizendo que não foi os anjos que sujeitou o mundo que estava por vir, o futuro, né? Para o mundo futuro. O que falamos? Quer dizer, Deus não deu aos anjos o domínio e o governo que deu para Jesus. Para os anjos não, e para homem nenhum. Deus deu aquele domínio e governo, para ele governar. O que ele deu para Jesus? Primeiro, ele deu o corpo para Jesus, o Deus Pai, deu o corpo para o Deus Filho, um corpo humano, um corpo igual ao nosso, fazendo-se homem. Então Jesus se fez homem, antes não era. Jesus teve o nascimento da carne, uma mulher. Porém, Deus restringiu os limites da sua glória. A glória que ele tinha nos céus, Deus restringiu para mostrar ao mundo. E quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, assumiu uma plena e uma completa humanidade aqui na terra, no meio dos seres humanos. Então Jesus, ele foi homem completo, ele assumiu, né, no meio dos seres humanos pecadores, ele viveu no meio dos pecadores. Em tudo isso, para ele passar pela morte de cruz. E Jesus, passando pela morte de cruz, o que ele faz? Ele restaura a alma condenada do ser humano. Mas só que quem crer e aceitar ele vai para o lugar melhor, que ele já designou, ele já preparou na criação humana, para a criação humana, que vier a crer nele. No Evangelho de João, Jesus diz assim, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, Evangelho de João 5:24, a minha palavra, e crer naquele que me enviou, presente, ele fala, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora o versículo 6, ele fala, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, em certo lugar, vamos ver depois quem é, que quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para o que visites? Onde que ele disse isso? O salmista Davi disse isso no Antigo Testamento, no número 8, verso 4 e 6.
lá em Salmo, diz assim, ó: que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites? Então, já no Antigo Testamento, no Velho Testamento, então, o que é o homem mortal? Está falando do ser humano, antes de Jesus vier. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem somos nós, vamos dizer assim, para que Deus lembre de nós? O que merecimento, o que mérito tem o ser humano para que Deus te dá lembre dele, de Deus preocupar com a salvação do homem, que o homem tinha caído, Adão e Eva, começando pelo Adão. Depois, e o Filho do homem, Filho da humanidade, Jesus Cristo, para que o visites. Então Jesus saiu da casa dele, deixou o lar da glória, veio, se fez carne, se tornou homem, para visitar o homem, para visitar esta terra. Então, mas que propósito? Qual é o propósito? Vai visitar e levar uma oferta de pagamento da alma do homem. Então Deus enviou o filho, vai lá e vai pagar, vai fazer uma visita é temporária, poucos anos, vai nascer na casa, vai nascer lá e vai pagar o preço de sangue, vai derramar sangue, vai ser morrer na cruz para pagar os pecados dele. E o versículo 4 aqui, 8, agora o versículo 5: pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória o coroaste. Então ele está falando que Jesus, o Filho, Deus fez Jesus um pouco menor do que os anjos. Por quê? Não em poder, não em valor, em glória. Porque os anjos não se encarnou, ele não se humilhou. O anjo não se humilhou, não desceu aqui na terra. O anjo não morreu na cruz. O anjo não pagou os pecados. Os anjos falando. Pois pouco menor fizeste, pouco do que os anjos, e de glória o coroaste. E depois Deus coroou ele toda a glória. E no 6 ele fala: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo de seus pés. Então ele está falando para o Filho, faz com que ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, tenha domínio sobre as obras. Então Deus Filho, que era para ter domínio das obras de Deus Pai, que cumpriu na mão de Jesus, no encargo dele. E tudo puseste debaixo de seus pés. Também em Mateus, Evangelho de Mateus 28, 18, diz assim, 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado o poder no céu e na terra. Então Jesus disse: olha, é-me dado, ele está aqui como homem, mas ele é dado dele, Deus deu poder para ele, é-me dado. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado o poder no céu e na terra. Por quê? Está falando, portanto, versículo 19, ide. Estamos falando para os discípulos, como a igreja, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no início, já falou para a igreja dele, a igreja está tendo, ide, fazei discípulo como? Então, aqueles discípulos, pouco, vocês vão fazer mais discípulos, vocês vão pregando, vocês vão ensinando, fazer, quer dizer que a pessoa se converte, vai aumentando os discípulos, de todas as nações. Olha, onde que vem parar? Depois, batizando-os, então era para batizar os discípulos. Você faz os discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas primeiro tem que fazer o discípulo,
depois batiza, depois no 20. É para ensinar. Aí, ó, é o último. Primeira pessoa você tem que pregar salvação, o evangelho. Converteu, converteu. Agora ele vai batizar ele nas águas. Depois batizou, ele vai fazer parte da igreja, do corpo. Aí fala aqui no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus disse a palavra para os discípulos, para a igreja que ele edificou. Ele afundou a igreja, quando ele disse para Pedro: tu és uma pedra. No original, diz assim, na explicação da Bíblia, lá da pedra, no meio, assim, diz, tu és um cascalho de pedra, que tem uma pedrinha. Confere as palavras. Confere a palavra. Sobre aí está falando dele, a pedra, a rocha. Tu és Pedro, sobre esta pedra, terá mais para ele, edificarei a minha igreja. Então ele edificou, falou: olha, a igreja começou lá. Então agora ele falou: vai ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus mandou, todo esse mandamento ele mandou. E ele agora fala: eis que estou convosco, falando para ele. Então se está convosco, nós somos discípulos, todos os dias ele está presente, até a consumação dos séculos. Então até a consumação dos séculos, até a vida dele. Note bem. Agora o versículo 7 aqui de Hebreus 2: tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Eu já li o 7, né? Não. Mas vem do 7 lugar, diz, agora o 7, né? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Tu um pouco menor, fez Jesus um pouco menor do que os anjos, porque os anjos não veio, ele não se humilhou, ninguém bateu nos anjos, não fez o tomou corpo. Menor, ele se encarnou para fazer homem morrer na cruz. Então, os anjos não. Para salvar uma humanidade caída, a humanidade perdida. Aqui vemos ele ressuscitado, nós hoje vemos ele ressuscitado e ascendidos aos céus. E a ira futura que vai vir para sempre, menos na segunda vinda, que ele vai vir nos buscar. Então por isso que nós vemos aqui no versículo 8: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então ele disse aqui, todas as coisas lhe sujeitou. Todas as coisas. Que ainda não está sujeito, está referindo-se à morte, que é o último inimigo que há de ser aniquilado. Isto será visto em 1 Coríntios 15, 26, que o apóstolo Paulo disse, né? Então lá em 1 Coríntios 15, 26 diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Finalmente, na ressurreição, falando da morte, Deus não fez o homem para morrer, ele fez o homem para viver. Deus não fez o homem destinado ao homem à morte, Deus não fez isso, mas Deus já sabia. Foi devido à descendência, à desobediência de Adão, a escolha de Adão. Nós somos tudo descendentes de Adão e Eva. Mas Adão desobedeceu e nós continuamos
desobedeceu. Olha o 9. Vemos, porém, falando de Jesus, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Olha, me lembrei quando nós éramos criança, olha bem, criança mesmo. Agora eu vou conversar isso com meus irmãos, falar assim. Eu lembro disso bem. Porque falou a paixão da morte. Em Garça, toda. Aproveita enquanto tens. E em Garça, quando era toda sexta-feira maior, chamada sexta-feira maior, que ela não é. Olha, o pai e a mãe, pai levavam caminhonete, tinha uma caminhonete que cabe jipe, né? Cursiza. E em Garça para assistir a paixão de Cristo, a morte. Mas só podia entrar adulto, criança e menor não. Então nós ficávamos em casa. Nós ficávamos tudo curioso. A mãe chegava, falava para nós, que triste ver a paixão da morte de Jesus. Olha, todo ano ia. E depois que nós fomos crescendo, aí eles pararam. Todo falava a paixão da morte. Então aqui, no versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Então, graças a de Deus, provasse, por causa da paixão da morte, graças a Deus, provasse a morte por todos. Então, Isso que é amor. Isso que é amor. Nós ninguém tem esse amor como ele. A missão que o Pai passou para Jesus, o Filho, olha, a missão, o compromisso, um sacrifício doloroso que passou ao Filho foi cumprido na ressurreição e agora pelo padecimento da morte. Sabe quem é que está assistindo? Mora em Jundiaí. Estou pregando aqui, Birajá, poucos, né? A Geli, Leme, está assistindo. Esses que estão lá em Jundiaí, fazem o papel deles. Estão fazendo o papel deles. Esses que estão aqui, no dia E o juízo? O que vai falar para ele? É perigoso, né? Eu já sabe, já sei o que quer dizer. Então Deus passou a submissão, essa missão para o Filho, para ele morrer numa cruz, para depois ele ressuscitar para pagar que a missão dele fosse cumprida. E agora, pelo padecimento da morte, pela paixão da morte, padecimento da morte, é exaltado e declara o fato de que Jesus veio a este mundo para salvar, para um propósito específico, para morrer na cruz, para salvar o pecador, o homem, que foi planejado. Notem bem, a gente precisa entender bem as coisas. Planejado mesmo antes da fundação do mundo, porque 1 Pedro 1,18 fala, ele como homem necessitou da graça de Deus em tudo. Jesus, ele como homem, ele necessitou. Ele como homem, ele não pecou, mas a graça de Deus para proteger ele não matava ele antes. Então, em tudo. E também no Salmo 8,5, nós já lemos, pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Então a expressão pode referir-se
a glória ao tempo, isto é, por meio do tempo. Se a referência for ao tempo, ele indica a vida humana dele aqui na terra, a vida temporária aqui na terra, Jesus como homem aqui no mundo, para salvar todo o homem pecador, sem exceção, que viesse a crer nele. Sem exceção, é o seguinte: Jesus morreu por todos. Ele não tinha acepção de pessoas. Ele não fez, é todos. Porque ele provou a morte em lugar de todos. Engraçado, curioso, vamos dizer assim, que nós não tínhamos naquele tempo. Quanto eu vejo, às vezes, quando eu trabalhava lá em Bauru, na construção civil, muita gente, eu lembro até na mente agora, um que me chamou muita atenção. Eu estava trabalhando num lugar alto, no pé, e numa viga, um baldrão assim, pegando assim, sabe, alto, que as esporas altas assim, fazendo, e aquele andante, eu tinha ajudado, trabalhado com ele, depois fui para lá, e ele começou a reclamar e falava alto. Que culpa que nós tínhamos? Estamos sofrendo por causa de Adão. Ele falava. Que culpa, eu não estava lá. Se falava com zombaria, né? Com zombaria. Então, pode ser não ter bem. E ele provou a morte em lugar de todos. Nós também estávamos lá no plano de Deus. Ele não morreu para aqueles lá que, no tempo dele, Jesus, todo daquela época. Aí os que morriam naquele tempo, os que nasceriam assim, sem aquele pecado, não. Isso vai arrastando até o último dia. Até os que traspassaram, até aqueles que morreram, aqueles que crucificaram, Jesus pagou os pecados deles. Os pecados deles Jesus pagou, mas só que se eles aceitaram, algum deles estão lá com Jesus. Mas se morrer sem aceitar Jesus, quer dizer, ele pagou a dívida por todos, mas não vão herdar a herança com ele lá. Agora versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos para a glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, príncipe da salvação deles. Essa expressão aqui, ela expressa o propósito de Deus salvar o homem. Salvar o homem e trazer muitos filhos para a glória. Por isso Jesus teve que sofrer na cruz. O sofrimento de Cristo, a morte de Cristo na cruz, traz todos os filhos para a glória. Da maneira como ele passou o caminho do sofrimento pelos outros que Jesus passou. E falei como o nosso príncipe, o capitão da salvação. O capitão é aquele que está na frente, o que salva. O capitão está acima de tudo. É Jesus, o capitão da salvação, que nos diz aqui. Esse capitão da salvação nos conduz para a glória que ele mesmo alcançou. Ele nos conduz. O capitão da salvação. Para que os filhos adotados, quer dizer, não somos filhos legítimos, adotados por Deus em Cristo Jesus. Aí vão alcançar a promessa prometida da glória eterna. O Filho unigênito, Filho de Deus, o único unigênito, tinha que sofrer a morte em favor deles. E de nós também,
Jesus morreu por amor a eles, o mundo todo, e nós também, libertando da escravidão da lei do diabo, da escravidão do diabo. No plano eterno de Deus, por meio de seu Filho, antes dos tempos, nos predestinou em laços de irmandade. Então nós somos tudo, ele predestinou. Então nós estamos num laço de irmandade em toda a face da terra. Aonde tiver um filho de Deus que aceitou Jesus, nós somos irmãos. Tem muitos irmãos que nós não vamos conhecer nesse mundo, porque moram longe, outros estados, outros países. É uma irmandade, unindo os remidos ao autor da salvação deles. Jesus que une, salva, em qualquer lugar que tiver. Então, Jesus Cristo, o Senhor, somos salvos, somos santificados. Versículo 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Versículo 11 de Hebreus 2. Olha bem. Porque assim o que santifica. Quem é que santifica? Jesus nos santifica. Deus Pai nos santifica. Porque assim, o que santifica? Como os que são santificados? Aí são os seres humanos, somos nós. São todos de um. Salvador, o capitão. Jesus, fala de Jesus aqui, o capitão da salvação. Por cuja não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Jesus, ele não se envergonha de chamar nós de irmãos. Nós somos irmãos de Cristo. Ele é o nosso primogênito. Ele é o Filho único de Deus. E nós aceitamos Ele como nosso Salvador, né? Ele se torna nosso irmão mais velho. Esse irmão mais velho já entrou lá na casa. Ele já ressuscitou, tem um corpo novo. Ele está na casa, esperando para as outras irmandades todos chegar um dia e com o corpo lá. Interessante, isso aqui é meio complicado, mas a gente vai lidar, eu explico. Assim o que santifica? Ele que nos santifica. Como os que são santificados, tudo junto. Porque assim, Deus santifica, Jesus é Deus, como os que são santificados. Então, Deus se fez carne, começa por aí. O Jesus, homem, se converteu em um de nós, se converteu. Mas só no sentido humano, mas não no pecado. Não no sentido do pecado, porque ele não tinha pecado. Ele era puro. Ele não provou o pecado. Varão perfeito em tudo. Vamos ler agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 25. Ó, 1 Pedro, vai falar todo de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o 25. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então Jesus, ele deixou o exemplo. Ele padeceu por nós, ele sofreu por nós, ele morreu na cruz por nós, deixando-nos o exemplo para que nós siga as suas pisadas, o seu caminho, por onde ele passou pelo sofrimento de morte de cruz. Então nós devemos passar por sofrimento de morte, ser crucificado com ele, espiritualmente falando. Como ele morreu na cruz, nós devemos morrer para este mundo e cada vez mortificando mais para este mundo.
para irmos com ele. Olha o versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Perfeição de Jesus. O qual, versículo 23, quando o injuriavam, não o ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então fala falando dele aqui de Jesus, o qual, quando o homem, a humanidade naquele tempo injuriava ele, insultava Jesus, Antônio, instalações elétricas, está assistindo. Estou imaginando que é o Toninho. Antônio, instalações elétricas, está assistindo. Vamos falar. Quanto que dá para ler, né? Os homens injuriavam ele, insultavam, blasfemavam. Mas ele o que ele dava em troca? Não ameaçava. Nós, quando nós somos homens, como nós somos injuriados, isso também ameaça. Cuidado, hein? Está ameaçando, né? Cuidado, porque, olha, eu escutava falar no serviço lá, que eu acho que não sei se os irmãos aqui, eu escutei falar daquele jeito. Ele tinha um amigo de carpintaria, chamava Zezinho, ele era cristão no Brasil. Mas ele gostava muito. Ele falava, a batatinha dele está assando, hein? Ele era desse tamanho, mas ele falava assim, a batatinha dele está assando. Quer dizer, ele está ameaçando, né? Uma hora isso aí. Meu pai usava. Eu lembrei dele agora. Se ele assistir, ele vai lembrar dele. Então, ele não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele entregava ao Pai, porque Jesus ele não veio para condenar, para julgar, ele veio para salvar. Mas faz para ele, está entregando, entrega. Se não arrepender, está entregue já. A condenação é eterna. Versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarados. Então ele está falando, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. 25. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tem desvoltado o pastor e bispo e das vossas almas. Então ele é pastor, aqui está com letra maiúscula. Ele é o sumo pastor e bispo das ovelhas e das vossas ovelhas, versículo 12. Dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que ele está dizendo aqui, congregação? Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Quer dizer que Cristo declarará o nome de Deus a todos os irmãos como propriedade deles, como Senhor, como dono. Cristo louvará a Deus por esta vitória, aquele que trouxe para muitos filhos o reino, tudo feito possível pela cruz. Está em Salmo 22. Introduzindo aqui nesta carta aos Hebreus, basicamente, por causa das palavras meus irmãos. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da congregação. A congregação é da reunião na igreja. É um ponto de
transição do Salmo, que descreve a passagem do ungido, o Cristo, o Messias, do sofrimento para nos libertar. Ele morreu, foi sepultado e foi ressuscitado da tumba e ascendido ao céu. Então, vamos ficar aqui. Então, eu lhe anunciarei o teu nome a meus irmãos. Então, Jesus ele anunciou o nome do Pai, de Deus, o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, por isso que nós cantamos aqui no meio da congregação, para louvar a Deus. Amém? Vamos preparar a noite, que possamos estar aqui para louvá-lo. Quem não vamos cantar? 308. 308. Se eu tiver Jesus ao lado, é isso?
oração, irmão Antônio. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que aqui estivemos na tua presença, para ouvir e aprender do Senhor. Pedimos em favor da tua igreja, da tua causa espalhada pelo mundo todo, todos quantos conhecem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Senhor, que possa render honra e glória, lhe dar mais valor e que possamos ter compromisso com a nossa congregação. Pedimos em favor dos que não podiam estar aqui, o Senhor sabe a missão, conforme as necessidades de cada um, e todos quantos, Senhor, puderem estar aqui hoje à noite, que o Senhor traga pelo teu amor e a tua misericórdia, Pai, Senhor, que o nosso dia, com perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.